Tem orgulho maior que ver homens e mulheres da agricultura familiar produzindo alimentos saudáveis e de qualidade para o Brasil inteiro? E a potência do agro impulsionando o crescimento de nossa economia e ganhando o mundo? É para a agricultura brasileira continuar cada vez mais forte, sustentável e competitiva que o governo federal lançou o maior plano safra da história. São diversas linhas de crédito mais barato e em melhores condições para o pequeno, médio e grande produtor rural investir em máquinas, tecnologia, inovação e na sustentabilidade de seu negócio, com a segurança de que o governo federal é seu maior parceiro. Tem muito trabalho sendo feito para colhermos ainda mais oportunidades. Melhorar a agricultura é bom para quem produz, é bom para quem consome, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um PT Conexões Brasil, o videocast do PT que conecta você aos debates políticos mais urgentes da nossa sociedade. Eu sou Gleice Hoffmann, presidenta nacional do PT, e estou aqui quinzenalmente, às quartas-feiras, ao vivo, às 19 horas, mediando um papo sempre com os nossos parlamentares, especialistas, doutores, para informar você aí da casa sobre os assuntos que afetam o seu dia a dia. E hoje nós continuamos os desdobramentos do debate sobre a nova sociedade brasileira, que iniciamos nos programas anteriores. E aqui comigo tenho como convidados o Gilmar Tato, que é nosso secretário nacional de comunicação do PT, e Dr. Fernando Horta, que é professor da universidade e que vai nos falar sobre redes sociais. Ele é doutor em História das Relações Internacionais. É isso, gente. Vamos lá. Boa noite a vocês. Um prazer muito grande tê-los aqui comigo para essa noite a gente continuar o nosso bate-papo. E como eu disse, Fernando, nós estamos fazendo uma série de conversas e assuntos sobre a nova sociedade brasileira. Você sabe que o PT tem 44 anos, é um partido relativamente jovem, se você for comparar a história e a idade de demais partidos, mas é um partido que já tem muita experiência, muita vivência e tem uma atuação muito forte na sociedade brasileira. E hoje é o partido de maior referência do nosso eleitorado. Então, quando você pergunta se há um partido que as pessoas prefiram ou se identifiquem, o PT está sempre em primeiro lugar. E tem, claro, as suas opiniões, a sua atuação tem um impacto muito grande em todas as relações sociais que nós temos, relações sociais e econômicas. E nós estamos preocupados em discutir esse momento que a sociedade brasileira passa, que é um momento muito diferente daquele em que o PT foi fundado. Principalmente o mundo do trabalho, né? Nós somos fundados no mundo do trabalho, onde o trabalho formal prevalecia do ponto de vista da organização sindical. Lula é fruto desse movimento e hoje a gente tem outras formas de organização do mundo do trabalho. E uma das coisas que, com certeza, a gente tem como referência dessas mudanças são as redes sociais, que organizam, muitas vezes, uma parte fundamental do mundo do trabalho. Então, é muito importante você estar aqui com a gente, pela experiência que tem, pelos debates que você já fez, não só na universidade, mas também nas redes sociais, enfim, sua atuação, para você nos falar um pouquinho sobre essa nova realidade brasileira e as redes sociais.
É essa nova realidade brasileira que faz com que as redes sociais tenham esse protagonismo, ou são as redes sociais que acabam mudando a realidade que a gente tem no Brasil? Então, tanto eu como o Gilmar Tato, nosso secretário de comunicação, gostaríamos de te ouvir e fazer uma interação com você e com o nosso público. Só antes, você que nos assiste pode participar, viu? Enviando mensagens, pergunta para o nosso chat aqui no YouTube. Se inscreva no canal e curta esse vídeo. Obrigado, presidenta. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tato. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente começa dizendo que as coisas não são simples, não há uma relação direta, né? Normalmente, no mundo das humanas, por isso que o Albert Einstein dizia que política é difícil, a física para ele era fácil, porque né, tem coisas que têm uma relação causal, né? Você solta uma pedra, ela vai cair, a gente sabe mais ou menos as forças que operam ali. Agora, quando a gente trabalha com sociedade, com comunicação, com visões de mundo, com as construções do sujeito na sociedade, hoje as coisas ficam mais complicadas. Então, eu não consigo dizer se o que nós temos hoje na sociedade brasileira é fruto de uma relação da sociedade brasileira que se apropria dessa estrutura do mundo digital, ou se é esse mundo digital que hoje impõe transformações importantes para a forma da gente pensar. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter noção aqui é que nós tivemos o nosso limiar de verdade alterado, né? E a partir disso, uma série de efeitos começaram a acontecer. A gente chama muitas vezes de fake news. Mas se você for parar para pensar, todas as coisas hoje são passíveis de serem discutidas a partir de pequenas informações que são propostas por indivíduos a um custo quase zero. Como é que funcionava isso antigamente, né? Nós fomos criados numa época em que as nossas condições para entender o mundo eram dadas a partir de algumas instituições estabelecidas, a escola, a igreja, o partido. Depois nós tínhamos ali os processos de comunicação do Estado. No final do século XIX, início do século XX, você começou a ter ali a presença mais forte da imprensa. A partir da década de 20, você teve ali o rádio, depois da década de 50, a televisão. Foi se consolidando um limiar de verdade para que a gente entendesse as coisas no mundo. Ninguém viajava pelo mundo inteiro para saber o que estava acontecendo na China, nos países nórdicos, na África. Não, nós tínhamos informações. E a gente foi alocando essas instituições, ou alocando a essas instituições, um certo espaço de verdade, né? Então, eu confio em tal coisa, eu confio na instituição X. Eu estou ouvindo isso porque veio do jornal Y. Eu estou ouvindo isso porque veio do governo brasileiro, do IBGE, da NASA. A gente foi alocando isso. Toda a produção dessas informações, elas têm um custo. Não é fácil. A NASA, para fazer uma pesquisa, tem um custo. O IBGE, para fazer uma pesquisa, tem um custo. Nós, para produzirmos informações, tem um custo. O problema é que, no mundo digital, especialmente a partir da transformação tecnológica, eu não estou nem falando aqui de redes digitais, mas na questão da transformação tecnológica, o custo de produção dessas informações caiu lá embaixo. Então você tem uma pesquisa produzida muitas vezes por 10, 12, 15 anos de pesquisadores de universidade e tal, e ela passa a ser questionada por uma manifestação de um blogueiro que passa parte da sua vida jogando jogos, e aqui não estou diminuindo ninguém, eu estou dizendo o seguinte: ele construiu a legitimidade dele para falar no mundo digital através dos jogos, e de repente ele fala alguma coisa, ou um político que também consegue fazer isso hoje, e isso bate no nosso limiar de verdade, criando uma série de problemas. Desde as fake news até movimentos que nós vimos acontecer, por exemplo, durante essa última tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, gente que acordava de manhã e dizia: olha, eu vou dizer que aqui aconteceu alguma coisa que não tinha acontecido só para aparecer nas redes. E a gente viu o movimento que isso causava no terreno, no mundo real, né? A ponto do ministro Pimenta vir a público e dizer: olha, parem porque isso está atrapalhando, vai terminar com vida. Então, essa questão de mudança do nosso limiar de verdade é uma questão muito importante, porque essa é a chave para basicamente todos os problemas que a gente está vivendo. Como reorganizar isso? Como reorganizar uma sociedade em que nós tenhamos uma hierarquia de conhecimentos ou estabelecimentos, instituições que nos diga tal coisa tem mais chance de ser verdade, outra não. Ninguém está falando aqui de censura, ninguém está falando aqui de coordenação de pensamento, mas da forma como nós aprendemos a viver, né? Eu não sei, a gente que é mais antigo, a gente sabia, alguma coisa era verdade se dava no Jornal da Noite, se dava no Jornal do Meio-Dia, né? Se havia pessoas abalizadas que indicavam que aquela informação era verídica ou não. Isso tem um custo, isso mudou no mundo digital. E, então essa é a primeira situação. A segunda situação que eu acho que a gente tem que refletir é que nós somos de um mundo analógico. A característica de um mundo analógico é um mundo das coisas finitas, né? Quando a gente ia fazer campanha lá nos anos 90, em Porto Alegre, participei muito disso. A gente imprimia uma série de panfletos e saía pela cidade panfleteando.
O número de panfletos era finito. Né? Vamos juntar gente para fazer bandeiraço? Vamos, 500 pessoas. Ok, eu tenho uma rua, são 500 pessoas naquela rua fazendo bandeiraço. Se eu tiver 2 ruas, eu tenho 250 pessoas em cada rua. Ou seja, as coisas eram finitas. O paradigma do mundo digital é o paradigma das coisas infinitas. E isso mexe com a nossa cabeça. Porque aquele panfleto que eu tinha finito no mundo material, no mundo digital ele se torna uma coisa que qualquer um pode copiar, replicar, modificar, reestruturar. E isso nós perdemos a capacidade muitas vezes de controle, de reação sobre essas coisas, de pensar política a respeito disso. Nós pensávamos políticas dentro de um paradigma finito. Era finito no tempo, era finito nas nossas capacidades financeiras, na nossa capacidade de organização. E hoje o mundo digital te oferece um leque absurdo de outras possibilidades que alguns grupos políticos aprenderam a se apropriar disso de forma mais rápida do que, por exemplo, nós na esquerda. Apesar de nós termos uma máquina de comunicação brutal e ganhamos 4 eleições para presidente por conta disso, alguns grupos aprenderam a se apropriar desses recursos e dessa nova lógica de comunicação e de pensamento de uma forma como nós ainda não conseguimos, estamos tateando. Então, a transformação vai se dar em função disso. Nossos limiares de verdade, o que é confiança, o que a gente pode confiar, o que não pode, e essa condição específica de ser finito ou não ser finito. Às vezes as pessoas gostam de dizer assim, esse aqui é o mundo digital e esse aqui é o mundo real. Cuidado, essa divisão não pode mais ser feita. Não existem 2 mundos, existe um mundo só. O mundo das coisas em que nós vivemos. O mundo digital hoje é um espaço de vivência humana. E às vezes as pessoas são mais reais no mundo digital do que são no mundo real. Porque no mundo real... Professor, deixa eu problematizar, que você falou muitas coisas interessantes. Primeiro, Gleisi, legal estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Uma coisa é essa produção de conteúdos, que nós temos hoje milhões, que é muito legal. O mundo está conhecendo a mente humana, a produção da mente humana. Isso é uma coisa. A outra é os canais de transmissão desta produção, que eu acho que é aí que está o problema. Nós temos as Big Techs, essas plataformas, que os donos dessas plataformas, na sua grande maioria, são extremamente de extrema direita. Você tem o Zuckerberg da Meta, você tem o Musk da X, do antigo Twitter, e que tem o controle disso. Então esse é um problema. E tem uma dificuldade, nós estamos passando aqui no Congresso Nacional, uma resistência por parte dessas grandes plataformas de ter uma regulação. Porque os grandes meios de comunicação, que sempre foram concessões públicas no passado e até hoje, tem uma regulação. Quando você vê um filme da Netflix, ou mesmo uma novela, você tem uma classificação lá. Elas não querem classificação nenhuma. Então, aquilo que é a produção, que é muito legal, que é esse novo mundo digital, que eu acho que a gente está descobrindo, os mais novos é mais fácil, para nós não é tão fácil assim, mas tem um problema de controle ideológico disso, que uma resistência de elas se autorregulamentar. Elas querem se autorregulamentar e não querem interferência de ninguém. Então não se trata de censura. Eu acho que esse é o debate que nós temos que fazer. Um outro assim, eu acho o PT, geralmente as pessoas falam assim, o PT precisa entrar na área digital, o PT precisa fazer disputa com a extrema-direita, como se fosse simples, porque lá tem fake news, tem mentira, tem muitos recursos investidos, e mesmo assim, eu acho que nós estamos... tem 3 exemplos, Gleisi, que nos últimos tempos, nas últimas semanas, que nós vencemos o debate. Você falou do Rio Grande do Sul. No primeiro momento a gente apanhou, em relação à rede digital mesmo, que depois a gente reverteu, combateu as fake news. A questão da PL do aborto, que foi realmente na disputa das redes a gente enfrentou, e aquela PEC de privatizar as praias, entendeu? Então eu acho que a própria esquerda e o PT e outros também, quando tem uma causa, essa causa ela vira uma causa que dá para fazer a disputa junto à extrema-direita no Brasil. Então, controle das Big Techs, que precisa regular e que não tem. Segundo,
o conteúdo, a disputa em relação ao fake news, que nós não podemos. Nós temos que sempre falar a verdade. E terceiro, que nós fazemos uma disputa para valer em relação a esse novo digital. Então, eu tenho uma opinião, não sei se o pessoal concorda comigo, que eu acho que não é o fim do mundo. A gente não está perdendo. Assim, do ponto de vista objetivo, nós ganhamos eleições. O Brasil, a gente às vezes é muito crítico, nós somos muito críticos a nós mesmos. Mas, gente, ganhar 5 vezes a presidência da República, como nós ganhamos, entendeu? O povo é muito generoso conosco. E essa generosidade tem a ver com política, tem a ver com compromisso, tem a ver com um lado, né? E tem a ver com a relação que nós temos com o povo brasileiro. E aí, a rede social, ela permite você, de forma mais barata, mais ágil, você se comunicar. Isso é assim que eu vejo. As redes sociais, na realidade, a transformação da comunicação, da informação na comunicação, a tecnologia, elas permitiram que a gente rompesse com os monopólios da palavra, né? No século XIX, o monopólio da palavra era um dos grandes jornais. A gente teve jornal no Brasil que era impresso na Inglaterra e que dizia o que a gente, né, que a gente fazia aqui. A partir de 1945 até 1950, nós tivemos o monopólio das grandes mídias centradas na televisão. Então, esses eram monopólios de palavra. Apesar de parecerem que eram livres e tudo mais, só elas que diziam sobre o mundo coisas da verdade. A realidade é que quando você transforma isso de alguma maneira, quando você vê essa transformação acontecendo hoje, nós rompemos com esse monopólio. Hoje, um menino, um rapaz com 16, 17 anos, ele tem condições de com o seu celular produzir informação. O que nós temos que decidir é se isso é bom ou ruim. Do ponto de vista da pluralidade da democracia, é ótimo, nós temos mais vozes falando, essa pluralidade. Mas quem já foi a um concerto de música, por exemplo, sabe que se você tiver muitos instrumentos tocando ao mesmo tempo, se você não tiver um maestro, ou pelo menos um processo de ordenação, aquilo se torna uma cacofonia, você não consegue compreender o que está acontecendo. E é basicamente o que a gente vive hoje. Nós temos o custo da informação lá embaixo, quer dizer, hoje em dia você com um celular, você tem a mesma infraestrutura que a Globo tinha nos anos 60 e 70 para fazer o que ela fazia. Então todo mundo disputa esse espaço, a gente chama isso de economia da atenção, né? Mas por outro lado, você precisa ter condições de separar o que são discursos legítimos do que são discursos equivocados, o que são as pretensões políticas de todo mundo. E aí eu tenho uma questão importante. Primeiro, assim, acho que nós não devemos controlar as big techs, acho que nós devemos controlar o capitalismo digital, que são coisas diferentes. Você sabe por quê? Porque Big Tech hoje é uma, amanhã eu não sei qual vai ser. Né? Nós temos uma quantidade tão grande, tão brutal de unicórnios, que é como se chama as grandes empresas, as pequenas empresas de tecnologia que vão se transformar em valores absurdos. Nós temos uma quantidade tão grande de unicórnios hoje surgindo no mundo que a gente não sabe qual vai ser a grande empresa em 2030. Então você criar leis que vão regulamentar determinadas empresas ou determinadas tecnologias, você não consegue dar conta. Não é controlar, é você regular mesmo assuntos. Por isso. exemplo, não pode falar de mas aí é pedofilia. Mas aí é diferente. Mas você percebe que a gente já não está mais falando sobre Big Tech. E não isso. A empresa. É o que ele está falando. É isso que eu estou dizendo. Você não tem que regular as Big Techs. Tem que regular o capitalismo. Quer dizer, a rede também é um outro problema. Porque antes a gente estava usando redes analógicas por fio, hoje em dia você já tem comunicação via satélite, nós estamos trabalhando com uma N formas de tecnologia que eu não sei como é que vai ser a comunicação lá adiante. Eu tenho que regular o capitalismo digital. Vou dar um exemplo que está acontecendo agora. Né? Nós descobrimos, o governo do presidente Lula descobriu que a Meta, uma das grandes empresas, estava usando todos os dados brasileiros para treinar a inteligência artificial. Basicamente, o que eles estavam fazendo é o que eu chamo de extrativismo digital. Eles vêm para o Brasil, captam esses dados, como lá no século XVIII se captava ouro, se captava os metais brasileiros, e levam para fora, ganham dinheiro com isso. O que eu tenho que fazer? Eu preciso regular o capitalismo digital. O presidente Lula precisa declarar o Brasil produtor de informação. Todo brasileiro produtor de informação. Porque é assim que funciona hoje. Nós levantamos pela manhã e vamos conversar. Oi, tudo bem? Como é que tu tá? Preciso de um táxi, preciso comprar pão, preciso não sei o quê. Nós estamos produzindo informação. Se essa informação é relevante ou não, vai depender de qual é o objetivo disso. Para as inteligências artificiais, toda a informação é relevante. Mesmo que você esteja xingando o técnico do teu time, né, o senador que você ficou indignado, toda a informação é relevante, porque ela contém as nossas formas de fala, os nossos sentidos de pensamento. Então, tudo isso é ouro no mundo digital. É o nosso ouro no mundo digital.
Nós precisamos declarar o Brasil produtor de informação, todo o indivíduo brasileiro que usa as redes, e isso vai ser sempre mais, viu? Nós temos um nível de conectividade hoje no Brasil bem alto, incluindo aí as comunidades mais pobres, que às vezes não aparecem muitas vezes em alguns índices do IBGE, mas elas estão conectadas. Nós declaramos eles todos produtores de tecnologia, produtores de informação. E aí as redes que quiserem, as empresas que quiserem utilizar essa informação, elas precisam pagar um valor para o Brasil por ano. Quando você falou assim, os espectros da comunicação são concessão pública. Não, mas isso teve uma história. Quando o rádio começou, o rádio não era concessão pública, o espectro era livre. Quando a televisão começou, era livre. Houve um momento em que o Estado parou, olhou para isso e disse, não, esse espectro é nosso. Que é o que tem que fazer agora. E agora, isso, nós temos que fazer isso no mundo digital. Nós temos que declarar que informação é algo próprio nacional e que todo brasileiro produz. E se a empresa quiser trabalhar com isso, e ela tem muito interesse em querer, porque dali ela tira o dinheiro para publicidade, dali ela treina os seus produtos, dali ela monta as suas estruturas, ela precisa pagar um valor para o Brasil. Agora, esse valor vai fazer o quê? Nós vamos reverter esse valor em 3, 4 programas. Letramento digital, desenvolvimento de tecnologia soberana, porque a gente precisa disso, desenvolvimento de materiais, em último ponto, para as tecnologias de comunicação que a gente tem. A gente não consegue... O que aconteceu nos últimos anos? Porque essas grandes empresas declararam que a informação era delas, elas ficaram bilionárias. Só que a informação não é delas, a informação é minha, é sua, é de todo mundo. Produzida em território nacional é nacional. Produzida por agentes brasileiros no exterior é nacional. Você quer utilizar, você quer ter acesso a ela? Ok, você vai pagar um valor anual para a gente. E esse valor, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar para dentro do Brasil para combater os males que essa tecnologia causa, mais ou menos como a gente fez com o cigarro. Ninguém saiu proibindo as pessoas de fumar. A gente simplesmente colocou um imposto para que isso revertesse necessariamente para a saúde, porque a gente sabe que vai ter que tratar pessoas com câncer ali adiante. A mesma coisa tem que ser pensada no mundo digital. A gente precisa fazer essa transformação. Então não é regular Big Tech. Quer dizer, essa remuneração não seria individualizada? Claro que não. Seria um valor pelo uso do espectro. Por parte de quem produz notícias, jornalista, por exemplo, eles estão tentando algo semelhante. Eles têm um pedido de fazer com que eles possam ser remunerados por isso. Eles estão tentando fazer algo semelhante. Entra em contradição isso também, porque quem opera nas redes, por exemplo, a gente tem um monte de amigos, né? São youtubers que estão em programa, que utilizam também a notícia para fazer comentários, para fazer repasse, etc. Também há uma contradição deles não quererem que aconteça isso, porque vai encarecer o que eles fazem hoje com custo muito menor. Mas o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter um plano nacional de comunicação no Brasil. A gente tinha que ter um plano nacional de comunicação do Brasil em que o governo desse condições, seja via renúncia fiscal, seja via investimento direto, para que a gente construísse um sistema nacional de comunicação mais diverso. O Brasil perdeu muitos espaços no ranking internacional de liberdade de imprensa, por exemplo. Por quê? Porque a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente descobriu que não adiantava ter uma imprensa, entre aspas, livre. Você tem que ter uma imprensa diversificada. Não adianta você ter 5 canais em que os repórteres têm a liberdade de dizer o que quiser, se eles dizem sempre a mesma coisa. É uma liberdade de papel, não funciona. Então, em todos os lugares do mundo, a gente começou a analisar a imprensa pelo seu nível de diversidade. Beleza, quais são o seu espectro político? Quais são os seus espectros sociais? Quais são os seus espectros geográficos dessa imprensa? E o Brasil caiu lá embaixo, porque o Brasil tem um complexo de imprensa extremamente conservadora que é muito controlado. Nós precisamos criar um plano nacional de comunicação, em que eu possa utilizar essas informações produzidas por essas empresas, possam ser utilizadas nos nossos ecossistemas de comunicação. A gente chama de ecossistema hoje, porque todo indivíduo importa, né? Um ecossistema é um termo bonito, porque do pequeno ao grande, todos têm uma função, todos têm uma necessidade ali. Então, os nossos sistemas de comunicação, especialmente no mundo digital, precisam ser integrados através de um plano nacional para isso, onde a gente faça a questão de gerar diversidade. Então, se eu tenho uma verba, sei lá, de R$1 bilhão para investir em publicidade, se eu tiver um plano nacional de comunicação, onde eu efetivamente tenha parâmetros para dizer onde eu vou investir, eu posso dizer que eu vou botar isso nos blogueiros negros, nas blogueiras negras da periferia, da região de Salvador, porque elas atingem um público que eu não atingiria com outros grupos. E tudo isso dá para fazer hoje, porque a gente tem dado. Então, nós precisamos pensar em políticas que entendam o sistema de informação e a necessidade dele se tornar cada vez mais diverso, porque na diversidade eu encontro a minha ideia de liberdade.
Não é na estrutura do capitalismo que ela vai me dar. Então, às vezes, a gente fica olhando ali, as pessoas, eu quero regular a Big Tech. Não, eu preciso regular o capitalismo digital. Eu preciso estabelecer isso. Ele tem que remunerar, né? Ele, assim, como todas as tecnologias do mundo, as redes não são as únicas, mas como todas as tecnologias do mundo, elas vão atuar na sociedade promovendo interações que, ora, nós vamos julgar como boas, ora, como más. Mas quem tem que julgar isso não é a empresa, não é o parlamentar no Congresso, é a população, de uma forma soberana, através de políticas democráticas sobre isso. E hoje o problema, especialmente do sul global, porque nós não somos produtores de tecnologia, nós somos consumidores de tecnologia, então hoje todo o problema no sul global é que nós precisamos de conectividade sim, mas a conectividade se torna uma prisão. Porque se eu me conecto nas redes através de um celular, eu faço tudo e somente tudo o que esse celular me permite. Portanto, a forma de entrada nas redes, ela não é libertadora, mas ela é, em grande medida, ela condensa os interesses políticos, econômicos ou sociais de quem tem essa tecnologia. Nós precisamos arrumar um jeito, o Brasil precisa arrumar uma forma de não apenas dar conectividade, mas de dar uma conectividade soberana, capaz de que a gente possa desenvolver tecnologia própria, que as nossas crianças possam desenvolver métodos de aprender que não sejam totalmente direcionados pelo aplicativo da Microsoft, o aplicativo do X, sei lá. Eu preciso desenvolver condições do território para o restante do país para promover essa transformação digital. Como é que a gente faria isso? Desculpa, Tato, porque você falou agora há pouco em letramento digital, isso, que é uma coisa que eu não tinha, assim, contato, ouvido. Né? Então, achei interessante. Como é que é? O que é o letramento digital? O que é esse aprendizado? Enfim, como é que funcionaria isso? É a forma hoje mais promissora para tratar as questões digitais, né? Tem várias formas de você acessar o mundo digital. Infelizmente, uma parte do governo brasileiro hoje está acessando por meio das questões judiciárias, né? Então, vamos impor regra, lei. Isso não funciona. Não funciona porque o paradigma digital não é o paradigma das coisas finitas, né? Você nunca vai conseguir efetivamente controlar o fluxo de informação do mundo, nem que o Alexandre de Moraes queira e tenha todas as pessoas à disposição, ele não consegue. Então, a gente não consegue brigar com as redes. O que a gente consegue? Vários países estavam pensando a respeito disso, a União Europeia pensa nisso há 20 anos, basicamente, e chegaram à conclusão que a melhor maneira para selecionar, né, o que é conteúdo viável, o que é conteúdo bom, o que é conteúdo que eu quero para as minhas crianças, o que eu quero para os meus adolescentes, a melhor pessoa para fazer isso é o próprio usuário. Você lembra quando a presidenta Dilma lá atrás dizia, né, quando vieram com essa história de censura, ela dizia, não, a única censura que eu quero na televisão é o controle remoto. Por quê? Porque era o sentido de escolha. Mas veja, quem está manejando esse controle remoto precisa saber, precisa ter condições de entender o que está acontecendo ali ou não. As pessoas no mundo analógico, nós no mundo analógico aprendemos isso. Quando a gente vai para a escola, o pai, a mãe da gente não ficam ali te dizendo que você deve evitar tais e tais pessoas. Não, elas não te dizem quais são as pessoas, elas te dão regras gerais e você vai exercitando o teu livre-arbítrio, a tua liberdade e o teu conhecimento para escapar de todos os problemas do mundo. Nós crescemos assim. No mundo digital é a mesma coisa. Você não acha que essas redes, essas plataformas não têm uma responsabilidade? Ela não pode valer tudo. Elas não podem permitir que uma pessoa maluca que defende pedofilia, ela produz um vídeo ou faz uma imagem e jogar na rede. A rede também tem responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa. Responsabilidade solidária é uma coisa. Como um motorista de táxi tem responsabilidade se ele pega alguém e comprar droga. Ele não pode simplesmente chegar e dizer, não, a pessoa está aqui, me chamou para comprar. Não, você não pode levar uma pessoa para comprar. Não, você viu que ele comprou droga, você tem que dizer, eu não posso te levar. Mas é isso que a gente chama de que tem que ser regulada. Beleza. Mas você usou um exemplo agora que não é um exemplo bom. Pedofilia não é um exemplo bom. Por quê? Porque pedofilia não há discussão. Beleza, você usou um segundo que não há discussão. Mas quando a gente for olhando os temas políticos, quanto mais a gente vai descendo nessa escada, maior vai ser a diversidade de discussões a respeito disso. Por exemplo, a desigualdade para nós é uma questão importante, ou não é? Para nós, na esquerda, a desigualdade é um dos problemas do mundo. Nas linhas de pensamento da direita, desigualdade, democracia. Não, mas eu estou falando da desigualdade porque na direita a desigualdade é uma das formas de incentivar as pessoas a trabalharem mais, segundo os argumentos deles. Então, se a gente for, por exemplo, né, se imagina o meu mundo, o mundo do Fernando Horta, é um mundo onde eu sou o presidente, entendeu? Eu sou tudo, eu sou o líder, é um mundo que só existe na minha cabeça. Nesse mundo, eu poderia querer evitar que as pessoas falassem mal de desigualdade.
Mas o mundo que a gente vive não é o meu mundo. Embora as redes sociais queiram nos encapsular dentro de mundos nossos, que nós chamamos de bolha, e às vezes a gente até faz um esforço para ficar encapsulado lá. A gente outra hora pode conversar disso. Mas a gente vive no mundo real, no mundo de divergências. Quando você usa pedofilia, crime, né, contra crianças, você está usando assuntos que são tabus. Não vai haver discussão. Não existe nem o pedófilo vai ter coragem de dizer que ele não quer que seja proibida a pedofilia. Agora, quando a gente vai usando temas mais complexos, temas mais centrais, essa discussão não é tão clara. E você colocar a um tribunal, a uma pessoa, a uma instituição, o direito de cercear essas discussões como um todo é um perigo para nós mesmos na esquerda. Vamos lembrar que o que nós defendemos hoje como ideário democrático, no século XVII, XVIII, era crime. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, como a gente faz. E daí é que se avança a ideia do letramento. Ninguém está falando em não responsabilizar. As big techs têm responsabilidade, sim. E não é só a responsabilidade do carro que leva a notícia, que é o que eles querem dizer, né? Eles querem colocar exatamente isso, que eles são apenas o carteiro. Eles não têm responsabilidade com a mensagem. Não, eles não são o carteiro, porque os algoritmos têm missão ativa no processo de endereçamento da informação. A forma como eu endereço a informação é uma atividade direta nessa própria informação. Agora, uma coisa é eu entender que preciso fazer esse processo de que elas se tornem responsáveis por isso. Outra coisa é eu criar meios de cercear a liberdade das pessoas. Aí é um pouco diferente. Como é que eu trabalho fake news nisso? Através do letramento. É isso que a União Europeia está fazendo. A União Europeia tem um plano para que em 2030... um plano, obviamente, que é um plano que está sendo utilizado com política pública, dinheiro na educação. Alfabetização de adultos. Eles querem transformar a 30% da população da União Europeia. Veja, esse é um plano deles para 2030. Que em 2030, 30% da população europeia esteja em nível de letramento digital completo, como eles chamam. Que saibam entender os limites, as condições da tecnologia, saibam entender os sentidos políticos e econômicos que estão por trás. Não é só o manejo da ferramenta. Longe disso. Não é, isso, letramento, muito bom que você perguntou isso. Entender o mundo que está vivendo. É o letramento do Paulo Freire? É um letramento. Eu até brinquei, eu escrevi um artigo esses dias no UOL dizendo exatamente isso, né? Quando o Paulo Freire começou a falar, ele dizia, né, não basta dizer que a Eva viu a uva, é preciso saber quem produz a uva, a quem o trabalho da Eva interessa, né? Hoje em dia não interessa mais só dizer o que o Paulo Freire dizia lá atrás, é preciso entender por que o algoritmo mostra para a Eva uma uva, mostra para o Ivo uma pera ao mesmo tempo, como é que isso se organiza. Então, letramento digital hoje é a forma que você tem para dar condição ao indivíduo de poder ser senhor das informações que ele consome e repassa, e ao mesmo tempo capacidade de entender o que é lixo dentro da internet, e que nós vivemos a vida inteira assim, gente. Sim, na sociedade. Eu lembro, por exemplo, só um parênteses, fake news. Né? O PT nasceu sob saraivadas de fake news. Não iam pela internet, mas Gilmar lembra disso. Nós íamos fechar a igreja, íamos dividir a casa das pessoas. O 3 em 1 Tínhamos do Lula. pacto com não sei o quê. O 3 em 1 do Lula, que, aliás, o Collor ganhou debate em cima daquilo. Exato. Não tinha rede. Você tinha fake news... Mas vamos mais para longe. Eu sou historiador. Vamos lá no Egito. No Egito se dizia que o faraó controlava as cheias do Nilo. Quem é que construía aquilo ali? A Igreja Católica, por anos, foi a maior produtora de fake news do mundo. Agora, como é que a gente resolveu isso? A gente proibiu a Igreja Católica de falar? Não. A gente foi criando condições educacionais para que as pessoas entendam efetivamente quais são as informações que lhes são úteis, quais são as que você pode confiar e quais que não são. Por que a extrema-direita luta tanto para ter esse modelo de educação das escolas cívico-militares? Porque são modelos de repetição, onde o indivíduo não tem capacidade crítica. Ele está preso naquela situação. Esse modelo de escolas militares, por exemplo, ele vai criar fascistas em série no Brasil. Ele abre exatamente as portas psicológicas e pedagógicas para que os indivíduos fiquem suscetíveis a esse sistema de comunicação que nós temos baseado na alteração do nosso sentido de verdade. Isso. Então, por que eles atacam Paulo Freire? Por que eles atacam? Porque isso tudo obriga as pessoas a entender o seu lugar no mundo, e o seu lugar no mundo não só do mundo digital, mas no mundo político, no mundo social e no mundo econômico. Então, a gente precisa trazer esse letramento digital para dentro das nossas discussões. Vou dar um exemplo. O Brasil, hoje, é o quinto maior país do mundo em termos de extensão. Nós temos a sexta, acho que voltamos a ser a sexta economia agora, né? Ou não? Não sei se nós somos a sétima ou oitava, né? Mas já chegamos a ser a sexta maior economia.
E nós temos um MEC que não tem uma Secretaria de Educação Digital. Não tem. Quem que financia no seu modelo, né? Quem é governo sempre se preocupa de onde vem o recurso. De onde vem o recurso desse letramento digital que nós estamos falando aqui em larga escala. Quer dizer, isso. Como é que você... Porque eu achei interessante essa coisa da... Tem várias formas de você financiar. Da informação de cada um. Quer dizer, você não pode cobrar, receber do indivíduo individualmente, né? Mas isso, essa coisa de... O Estado pode receber. Dessas grandes empresas, o Estado, e aí... financia essas Isso. coisas. A União Europeia está pensando nisso. A União Europeia já faz algum tempo que está pensando em taxas a impor a essas grandes big techs para a utilização da informação dentro do seu território. Né? Nós temos no Brasil, por exemplo, interesses de diversas empresas em patrocinar processos de letramento, que para elas é importante. Empresas que concorrem com Elon Musk, que são nacionais, por exemplo. Elas têm maior interesse em que as pessoas no Brasil entendam qual é a diferença de tecnologia nacional do que não é. Entendeu? Isso você tem como financiar. Por exemplo, conectividade sem letramento digital é afronta à soberania. Se eu colocar conectividade nas escolas para as crianças sem dar um letramento digital, o que eu vou fazer? É como se eu abrisse uma porta para a rua no quarto do seu filho e da sua filha. Aí a gente faz esse tipo de política acrítica, a gente produz a conectividade sem entender efetivamente do que ela trabalha, e daqui a 5 anos a gente está reclamando de fake news na próxima eleição. Meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente criou as condições para que eles fizessem isso. Eu prefiro uma conexão um pouco menor, com capacidade de que o meu aluno entenda, gerenciado por um professor capacitado, com sentido de soberania nacional, com dados colocados e com a agência especializada do governo, agências que eu digo criação de aplicativos, formação de pessoas, do que uma conexão maravilhosa, fantástica, entregue na mão do Elon Musk, entregue na mão do fulano do Beltrano. Dá para financiar isso? Dá. Nós tínhamos, agora há pouco, nós estávamos fazendo um programa de conectividade nas escolas em que a gente estava falando de bilhões de reais. Se a gente pegasse 10% daquele... Se a gente fizesse uma lei no Congresso, por exemplo, presidenta, já falando com a presidenta deputada, que todo investimento em tecnologia, por exemplo, feita internacionalmente, fosse 50% investimento estrutural, 30% investimento em letramento e 20% em tecnologia nacional, você começa a fechar esse gap. Então, a Telebrás, ela quer botar aqui fibra ótica no Brasil, quanto é que ela quer do governo de investimento lá no BNDES? Ela vai precisar de 100 bilhões. Ok, 50% disso na parte estrutural. 30% na área de letramento. É dinheiro para a universidade, para as escolas públicas, para a formação de professores, para o MEC, para financiamento dessas situações. E 20% desse dinheiro para investimento em tecnologia nacional. Para onde? Para a CEITEC, por exemplo, que está desenvolvendo lá embaixo, né? Para produção de tecnologia nacional. Se nós não fizermos essa discussão agora, se a gente não montar isso, daqui a 10 anos nós perdemos o tempo. Porque o grande problema, né, eu estava discutindo esses dias, eu fui apresentar um trabalho lá na Amazônia, nos diálogos amazônicos, exatamente sobre isso. Uma antena do Elon Musk na Amazônia não é só uma antena do Elon Musk na Amazônia, é uma porta para o garimpo, para o tráfico de seres humanos, para a violência contra as meninas na região, para a desestruturação do nosso subsolo, roubo das nossas riquezas naturais. Então, assim, não é só conectividade. Eu preciso fazer com que esses territórios entrem no mundo digital. Mas como é que eu faço isso? Bom, eu posso fazer de cima para baixo, de uma forma impositiva, e vou ter 0 de sucesso. Ou eu posso ir para lá e ouvir os territórios. O que essa gente precisa? Como é que essa gente usa as redes? Como é que essa gente usa o mundo digital? Como é que aquelas pessoas ribeirinhas... O que faria sentido no mundo digital para que eles tivessem as suas vidas modificadas? Porque é a partir da apropriação que esses indivíduos fazem da tecnologia que você pode efetivamente pensar em políticas públicas específicas para isso. A conectividade é o menor dos nossos problemas. Não só o Brasil está num nível de conectividade alto, como a conectividade que nós temos hoje no Brasil ela é suficiente. Hoje em dia a gente trabalha com o termo de conectividade significativa. Porque não me interessa entregar para o meu aluno uma conexão rápida o suficiente para ele ficar assistindo vídeo no TikTok. Você entendeu? Me interessa entregar para ele uma conectividade suficiente para que o professor em sala de aula, que no Brasil anda tão machucado, né? Desculpa dizer, deputado, eu preciso dizer aqui que eu sou professor, está tão machucado no Brasil. O professor precisa, de novo, não ser um concorrente da tecnologia, que é o que acontece hoje.
Eu tenho colegas e colegas sofrendo terrivelmente por isso, porque você está tentando dar aula e nós fomos formados na época analógica. Na pandemia foi assim. Sofrido da aula, né? Não, na pandemia foi uma brutalidade. Foi uma brutalidade. A gente um dia pode falar só sobre a pandemia, a gente ainda vai ter que passar muito tempo estudando sobre isso. Mas hoje o professor, ele é analógico, ele é formado em pedagogia. Então ele desenvolveu ao longo do seu tempo uma série de ferramentas para captar a atenção dos nossos alunos. Aí de repente chega um troço desse. Tira toda a atenção. Não tem o que fazer. Não tem como concorrer. Não há concorrência. Não há concorrência. Não há concorrência. Então às vezes a gente diz assim, o professor precisa se adaptar. Gente, não tem como se adaptar. Isso aqui não se adapta. Isso aqui eu jogo fora e compro um outro. Então, eu preciso... Tanto de conteúdo que tem aqui, dá um Google aí. A velocidade, a linguagem, a utilização psicológica disso. Gente, nós estamos usando aqui Skinner, Pavlov, que são teorias psicológicas de moldar comportamentos, são utilizados em jogos hoje. A gente não está fazendo essa discussão. A Europa está fazendo discussão sobre o que pode ou não pode aparecer em jogos deles lá dentro. Ou seja, moldar comportamento, cabeça. Jogo da nossa tigrinho. juventude, você acha que está lá no jogo, está legal. Na realidade, ela está sendo... Ela está sendo moldada a um pressuposto de que o esforço dela em tempo vai ser entregue a ela uma quantidade de moedinhas que no jogo ela vai poder gastar isso. Só que a vida real não é assim. Esse é o discurso que os liberais colocam. Não, se esforce que você vai se dar bem. Se isso fosse verdade, não tinha uma mulher na África que passasse fome. Então, assim, a gente precisa entender que esse mundo digital ele tem uma pedagogia própria. E a gente precisa entrar nisso de alguma maneira para entender essas lógicas e trazer isso para dentro da soberania nacional. E a partir dessas discussões, desenvolver política pública. Porque hoje em dia está todo mundo feliz aí nas grandes big techs. Se você quiser fazer um acordo com a Microsoft para botar o Word, Excel e o Windows para todo mundo no Brasil, eles vão achar maravilhoso. Eles vão te dar 50% de desconto. E o político vai dizer, opa, que maravilha, eu estou buscando 50% de desconto. Não, porque é mais caro a gente não desenvolver tecnologia própria. Fechado, né? Não é isso. Nós não desenvolvemos tecnologia própria. Então isso é caro. Está sendo feita essa discussão agora no Congresso, sobre inteligência artificial, sobre redes. Nós temos a CEITEC, por exemplo, no Brasil, tentando desenvolver uma série de desenvolvedores. E o Brasil é muito bom nisso, viu? O Brasil tem muito profissional que desenvolve programas e tecnologia que muitas vezes é contratado no exterior, está trabalhando fora, porque a gente não tem entrada para eles aqui. A gente precisa fazer essa modificação, porque é mais caro a gente não entrar o século XXI sem tecnologia. Um crime, o governo... comprar uma tecnologia com um protocolo fechado... Crime. Um dos maiores absurdos do Temer foi ter acabado com o software livre e ter pago a quantidade brutal de licenças que comprou da Microsoft. Aquilo ali é um crime contra a soberania. Escravo, né? E hoje em dia se mostra que se você usar software aberto, você incentiva, inclusive, os teus alunos, os teus funcionários a terem um letramento digital. Porque no Windows eu conecto o negócio ali, o negócio sai funcionando. Quando eu coloco um outro programa qualquer, eu preciso entender um pouquinho da minha linha de programação, eu preciso entender o que eu estou olhando. E hoje em dia o processo de informação é tão grande que ele não precisa nem saber, basta ele entender onde procurar na internet. Ele vai lá, opa, eu tenho aqui, tem gente fazendo. Então é criminoso a gente ter feito o que o Temer fez ali naquele momento. A gente devia mudar isso de imediato. Só isso era uma economia brutal para o governo. Professor, eu posso? Claro, por favor. Você vê que nessas big techs, nessas plataformas, nessas grandes empresas, elas têm, ocidental, principalmente americana, elas têm dificuldade de entrar na China. Quer dizer, a China, você tem determinadas plataformas que elas não são permitidas, assim como na Índia e tal. O Brasil aqui vale tudo, né? Aqui vale a Índia, vale a China, vale os Estados Unidos, vale tudo. Esse controle aí de plataformas, de tecnologia, você acha que isso está correto desenvolver? Porque o WhatsApp, por exemplo, não entra na China. Não entra porque eles têm um similar, né? Então, eles têm um deles próprios. Mas entra, eu fui para lá. Isso tem muito a ver. Não, usa, mas eles permitem, eles abrem, né? Para o estrangeiro. Para o estrangeiro. Né? Se você quiser usar, você precisa explicar para o governo chinês por que você precisa. Então você faz um formulário dizendo, eu sou pesquisador, eu preciso. Mas veja, isso tem mais a ver com segurança tecnológica, com segurança de Estado, ou tem mais a ver com eles terem a própria tecnologia deles? Tem mais a ver com eles terem percebido que isso era uma brecha de soberania. Essa discussão aconteceu nos anos 80. Não sei se vocês chegaram a pegar. No final dos anos 90,
houve uma discussão porque a China proibiu o Google de entrar lá dentro. E aí teve uma discussão, ditadura... Os Estados Unidos queria proibir o TikTok agora. Por quê? Porque eles lá entenderam o que era o mundo digital e que aquilo era um processo de soberania que eles precisavam desenvolver. E porque eles, naquele momento, fizeram essa pressão e disseram não, eles conseguiram desenvolver todo um ecossistema de produção de tecnologia digital que hoje concorre com o norte-americano em termos de tecnologia, não em termos comerciais. Em termos comerciais, as empresas norte-americanas, mas em termos de capacidade tecnológica pura, o que pode se fazer ou não. Agora, há 2 semanas, a China apresentou o modelo de inteligência artificial dela para a criação de imagens. Todo mundo ficou chocado. As pessoas entraram lá e começaram a fazer isso, ficaram chocadas com o nível que eles têm. Agora, isso pode ser feito pelo Brasil hoje? Acho difícil. Porque nós já estamos contaminados pelo vírus da utilização da tecnologia. As pessoas querem o seu WhatsAppzinho. E isso precisa de um trabalho longo, e ao mesmo tempo, de letramento e produção de tecnologia nacional. A ponto de poder chegar no momento e dizer, presidente, olha só, se o Twitter quiser sair do Brasil, nós temos um substituto nacional à altura. Aí o presidente pode chegar lá e dizer assim, não, olha só, vocês vão nos pagar tanto, ou então vão sair. Ah, nós vamos sair, então tá. Então nós temos... Sabe quem fez isso? A Rússia. A Rússia agora, por conta da guerra da Ucrânia, não sei se você chegou a acompanhar, em determinado momento o Ocidente chegou e disse, olha, vocês não vão mais ter acesso aos balanços de pagamento digitais que vocês tinham, a cartões de crédito. A Rússia disse, não, beleza, não vamos ter. Tá? Pegou, ligou para a China e disse, olha, os bancos de vocês têm condições de fazer isso aqui? Temos. Em quanto tempo? 15 dias. Então faz para mim aqui. Todo mundo que tinha cartão da Mastercard agora tem um cartão de não sei o que do banco chinês. Eles trocaram. Mas veja, eles fizeram isso por conta da guerra. Porque havia um sentimento nacional de proteção da Rússia. O McDonald's saiu de lá e as mesmas máquinas do McDonald's abriram com o nome de alguma coisa. A Rússia os caras estão fazendo, entendeu? Nós conseguimos fazer isso aqui no Brasil? Não, porque a gente tem as condições políticas para isso. Porque nós no Brasil nós não temos isso. Então, nós precisamos arrumar um jeito de fazer essa mudança sem necessariamente provocar a nossa população a fazer essa discussão de forma tão direta, ou sim ou não. Não, nós temos que ganhar deles na capacidade de produção de tecnologia e de valor para a nossa população. Valor na vida real dos territórios, das pessoas, o que está se fazendo. E nisso, presidenta, o PT é muito bom. Historicamente, o PT sempre soube ouvir os territórios, estar presente nos lugares. As políticas públicas do PT foram vantajosas ao longo do tempo, por quê? Porque tinham como base a orientação do território para a parte de cima do governo, e não de cima do governo para baixo. Então, assim, a gente precisa retomar esse modo petista de pensar política pública, de organizar. Nós somos numa época que, quando você fala em território, e a gente fazia, eu sou de SEBS, Igreja Católica, a gente fazia grupos de oração, mas grupos de discussão política, grupos de, né? E a partir desses grupos, fazia vários centenas, milhares de grupos no Brasil inteiro. Naquela época eu achava que a gente era só nós naquele território, mas estava acontecendo isso, brotando no Brasil inteiro. Que era para discutir, eventualmente, no dia seguinte, sair com o panfleto e fazer a panfletagem no ponto de ônibus, na fábrica, nas praças, tá certo? Como é que se dá isso hoje do ponto de vista de discutir o grupos digital? Isso é outra coisa interessante de se falar. Como é que eu reúno 10 jovens, 20 jovens, que cada um é cada um aqui? Vou te dar um exemplo. Mas eles debatem. Então, como é que... Vou te dar um exemplo. Eu conheci o presidente Lula. Eu conheci o presidente Lula em 2017, se não me engano, 2016. Ele me chamou lá para falar sobre Cambridge Analytica. Tinha dado aquele rolo do presídio, aquela coisa. Eu fui lá falar para ele, fui lá conversar com ele. Ele pegou na minha mão, daquele jeito, o presidente, ele pega, a gente puxa, né? E disse assim, o que é esse negócio de Cambridge Analytica? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Disse, presidente, qual é a explicação hoje das coisas do mundo? Meritocracia, né? E ele disse, meritocracia e tal. Tinha saído recente uma pesquisa na Folha de São Paulo, que os jovens de periferia eram meritocráticos. Eu perguntei para ele assim, como é que o senhor acha que as pessoas na periferia do Brasil acreditam em meritocracia? Porque não tem lugar melhor para você ver que a meritocracia não funciona do que na periferia do Brasil. Né? Porque a criatura levanta às 6 horas da manhã para trabalhar que nem um condenado, chega no final da semana, não tem dinheiro para pagar um chopp, para assistir o time dele, para comprar uma camisa oficial do time dele. Então como é que essa informação chegou nos jovens lá dentro? Aí o presidente olhou para mim e disse, pois como é que chegou? Chegou porque a partir de 2008 o sistema financeiro internacional perdeu basicamente 1/4 do PIB, 1/5 do PIB mundial sumiu ali, e eles criaram uma rede de think tanks que foram para dentro das redes sociais criar
divulgadores dessa ideia da meritocracia. Aí o presidente olhou para mim e disse, como assim? Eu digo, desde 2008 eles estão gastando dinheiro, pagando pessoas para irem para as redes, para estudarem isso, pensarem isso e explicarem isso. De crianças de... Esse que é o problema. As redes só funcionam se elas tiverem uma relação com os territórios. Uma base. Não, tanto que isso é verdade, que mesmo com programas sociais que foram de decisão política do governo, por exemplo, você pega um ProUni, um FIES, que foi amplificado, muitas pessoas dizem, não, mas eu consegui, não é porque teve um projeto de governo para isso, eu consegui pelo meu mérito. Isso. Minha Casa Minha Vida, né, para a população de mais baixa renda. Impressionante o que a gente ouvia, inclusive durante a campanha, na eleição de 2018, quando o Bolsonaro ganhou, dizia, não, eu vou votar no Bolsonaro. A pessoa, ela era beneficiária de um programa social que teve uma decisão política de governo, não que ela precisasse votar em nós, mas ela não tinha consciência de que aquilo... Não sabia. Isso. De que aquilo teve uma decisão política. É óbvio que ela tem mérito, né? Todo mundo tem que... Mas não era o mérito ali naquele momento. Isso, o definidor. E eles fizeram essa disputa de mérito com a gente. Isso, as igrejas fizeram. Né? Eu disse, o presidente Lula, o senhor mudou a vida das pessoas. O problema é que as igrejas disseram que foi Deus e os liberais disseram que foi o mérito. Né? Aí eu gostava muito disso, que o presidente lá adiante ele começou a falar, né? As pessoas começaram a ir mal, a partir do governo Temer, depois Bolsonaro, as pessoas começaram a empobrecer. E as pessoas vão falar comigo, dizendo, não. Eu disse, mas com o governo Lula você não estava melhor? Tava, mas era mérito meu. Eu disse, então por que parou de se esforçar agora? Né? Eu disse, se era mérito teu... Continua se esforçando. O presidente Lula é eleito, você se esforça. Se é outro presidente, você para de se esforçar. É isso? Por quê? Isso é o que a gente chama de sequestro da racionalidade da política pública, que pode ser feito por redes sociais, que é o que a direita faz hoje. Ela sequestra a racionalidade, a explicação disso. Por que ela consegue fazer isso? Porque nós não temos um letramento digital organizado. Você acha que nesses desafios que nós temos do PT, esse partido de 44 anos, e nós precisamos fazer esse debate, essa questão do letramento seria uma das questões mais importantes para nós? Mais do que utilizar redes, mais do que crescer na rede, mais do que... Porque as pessoas ficam, não, temos que crescer na rede, furar as bolhas e não sei o quê. Escravos aqui da quantidade de... Tem 3 coisas importantes que a gente tem que entender. Primeiro, no mundo digital, toda vez que a gente compartilha, a gente cresce. E isso não é claro para as pessoas no mundo analógico. Mesmo dentro do PT... Assim, quando eu compartilho conteúdo... Isso, eu vou explicar. Dentro do PT, eu tenho um candidato a vereador X numa cidade. E aí tem um outro candidato a vereador X na mesma cidade. Na época de eleição, eles se tornam, de alguma maneira, competidores pelo voto. No mundo analógico, isso é verdade, porque o número de votos é finito. Mas no mundo digital, não. É infinito. Então se eu compartilho a minha live com você... eu faço a você crescer e eu não perco os meus. E isso foi o que o Bolsonaro fez do primeiro dia no seu governo ao último. Pode pegar todos os dias o Bolsonaro tinha gente, comunicadores de todos os lugares do Brasil sentados do lado dele. Ele tinha 1 milhão de inscritos na comunidade dele. Aí ele chamava o cara fazia ali uma entrevista com ele de 1 hora, terminava aquilo, o rapaz tinha 200, 300 mil inscritos. Se você for olhar, pode ser a mesma pessoa, mas no mundo digital são entradas diferentes, o que permite a ele um escoamento completamente diferente. Nós, no mundo analógico, estamos acostumados a proteger os nossos sistemas de apoio. Isso você chama de território? Não. Território é o termo que a gente usa nas ciências sociais para falar sobre a realidade no espaço físico, espaço sociológico. Essa ampliação de vários segmentos, por exemplo... Não, território digital. Eu preciso ir para os territórios com um conteúdo digital a partir dos interesses desses territórios. Eu tenho que chegar lá no interior da Bahia e conversar com as mulheres para saber o que elas querem fazer lá. Mas uma coisa que ele está falando que eu acho legal é o compartilhamento de outros do nosso campo. Então, às vezes, a gente tende... Eu entendi que no mundo finito, a gente tende a proteger o campo que a gente comunica, fazer. Que no mundo digital não tem isso, porque é infinito. Então, abre muitas probabilidades. Todos crescem, é isso? Todos crescem. Então, você compartilha o outro, que compartilha o outro, que compartilha o outro. As suas redes, presidente, a senhora tem uma das maiores redes no Brasil hoje. Se você for olhar em número de pessoas, do nosso campo. As suas redes, se a senhora começar a chamar comunicadoras, mulheres,
de todos os lugares do Brasil, para uma vez por mês, vir a Brasília com a senhora, vir aqui, fazer a fala, ir lá nas redes delas, conversar, é 5 minutos do seu tempo, 10 minutos do seu tempo, meia hora da sua atenção. Para aquele ecossistema de informação lá embaixo, é algo tão brutal que a vida dessas pessoas vai começar a ser transformada. Ele vai ter mais alcance, ele vai ter mais entrada e a gente vai montando essas redes. O Bolsonaro fez isso por basicamente 8 anos. É isso, e a gente não conseguiu fazer. O presidente Lula, ele tem uma capacidade de comunicação brutal. Se a gente começar a fazer ele fazer esse processo, né? Olha, vem cá, vem pegar um comunicador lá do interior do Pará, vem pegar um jovem. Claro, aí tem que ter parâmetro. Eu quero qualquer um? Não. Eu quero quem defenda direitos humanos, diversidade, as pautas que a gente entende. Assim como o Bolsonaro queria as pautas dele. Arma, né? Violência, morte. Nós temos que fazer isso no mundo digital. Porque no mundo digital, quando eu compartilho, eu aumento, eu não perco. E isso é uma diferença muito grande desse paradigma. Agora, o que compartilhar é outro problema. E daí, para a gente entender o que compartilhar, a gente tem que ir para os territórios. Porque eu não posso tratar as pessoas... Olha, a pandemia nos deu uma visão um pouco equivocada de que a gente poderia fazer educação à distância. Não funciona muito bem. Todo mundo que é professor sabe que o olho no olho, o sentido, entender o teu tom de voz, saber como é que... Isso tudo nos fez humanos, né? E a gente também tem que pensar isso no mundo digital. Eu quero comunicar, mas assim, o que comunicar, quando comunicar, com que linguagem comunicar, depende do público que eu estou comunicando, do território que está me demandando aquilo. Eu preciso transformar a vida dessas pessoas, colocar essas pessoas para dentro do digital. Ok, eu vou mandar um tablet para elas. Não faz sentido. Talvez ela não queira esse tablet. Ela nem precisa disso nesse momento. Agora, o que ela precisa? Não sei, eu tenho que ir lá saber. Eu tenho que ir lá entender o que está acontecendo. E isso o PT pode fazer. Esse letramento digital devia ser a nossa tônica como política. Se a gente colocasse todos os diretórios nacionais, por exemplo, do PT, fizessem um banco de dados, todos eles com a mesma linguagem, de todos os nossos filiados. Se depois fizesse esses bancos de dados, se nesses dados tivesse ali seus interesses, seus objetivos, seus sonhos, o que você gosta, o que você não gosta, que são as informações que as Big Tech captam da gente todo santo dia. Eles podem até te perguntar quais são os teus interesses. Você responde qualquer coisa ali. Beisebol, xadrez, sinuca. E depois ela pega os teus dados e verifica que você gosta de gatinho, de pirulito, de viajar, entendeu? Ela não se preocupa com o que você está dizendo. Ela capta os teus dados. Mas a gente pode buscar isso. Se a gente fizer isso em todos os lugares, a gente mapeia educadores populares, grupos sociais que estão trabalhando com esse letramento em todos os lugares do Brasil, e a gente volta a se conectar com esses espaços. E aí a gente pode perguntar e criar redes para fazer aquilo que o PT sempre fez direito, que é trazer essas pessoas para dentro do processo decisório de política pública. Então eu quero saber o que essas pessoas lá na ponta querem do mundo digital. Porque pode ser que as fiandeiras do Ceará, por exemplo, elas queiram vender mais o seu produto. Bom, então elas precisam entender determinadas ferramentas do mundo digital. Mas pode ser que ali tenha uma comunicadora, uma professora, uma desenvolvedora de software, uma pensadora política. E eu preciso entender o que ele tem. Vou deixar isso na mão da Microsoft? Não. A Microsoft, o Twitter, eles querem o seu like. De preferência o seu like e o seu dinheiro para comprar o produto dele. O resto eles não querem absolutamente nada. E esse é um tipo de política que a gente não pode adotar. Muito bom, muito interessante. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do programa aqui, já vai terminar, mas muito legal. Eu acho que a gente ter essa visão e também, assim, qual o papel nosso como partido diante desses desafios e como a gente pode atuar, que não só crescer redes, claro que queremos crescer rede, queremos fazer comunicação, mas que rede não é isso, quer dizer, é uma nova forma de se viver na sociedade. Que é isso, uma nova forma de se viver na sociedade. Lá atrás, como você falou, nós não tínhamos o rádio. Então, a nova forma de viver na sociedade era comunicar por carta. Depois, o rádio já mandava recado para as pessoas e dava notícia. Depois veio a TV. Ou seja, nós estamos numa nova forma. É complexa, muitas vezes assustadora, mas nós vamos ter que partir dela para a gente continuar fazendo a nossa atuação, né? De causa, de projeto de país, de projeto de vida. Não, eu queria agradecer muito, viu? Muito obrigada, Fernando, pela tua vinda aqui. Nos deu uma aula aqui muito boa. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Nós queremos fazer um seminário, né, no final do ano, exatamente sobre isso, um seminário presencial, sobre o PT e a nova sociedade brasileira. Então, falar sobre diversos aspectos e começar a construir um debate para a gente aprofundar no partido, inclusive para que a gente prepare um congresso partidário, que eu acho que a gente precisa se posicionar ou reposicionar em vários temas, né? Então, colaborou muito e tenho a certeza que você vai ser um dos convidados aí para o nosso seminário. Eu estou à disposição. Muito obrigado.
Agradecer também ao Gilmar Tato. Gilmar, nosso secretário de comunicação, tem trabalhado muito para avançar a comunicação do PT e tem conseguido. Acho que a gente melhorou bastante, né? O que nós passamos ou enfrentamos na eleição de 18 não foi a mesma coisa de 22, e estamos melhorando dentro das nossas condições, mas eu acho que contribuições como a sua nos ajudam muito, né? Então, queria agradecer a vocês dois. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Fernando. Obrigado. Obrigado, Agrippa. E estamos aí encerrando, chegando ao fim de mais um programa. Agradeço você que esteve em casa, nos acompanhando, assistindo. Vi aqui que mandaram diversas perguntas, mas o programa foi bem dinâmico. A gente vai ver aqui as perguntas, vamos tentar responder, vou passar para o professor também. Mas agradeço muito. Olha, uma ótima semana para vocês e até o nosso próximo encontro.